Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tal. Agora vamos tomar um chazinho aqui para a gente prosseguir o nosso tema de hoje. O que é que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? A gente falou alguma coisa ou não falou nada? Ficou só na conversa, tá? Então, a gente falou o quê? Qual era o tema que a gente falou aqui? Foi o que é, né? O que é a gnose espiritual. Então, o que é que a gente viu que era essa gnose espiritual, pessoal? A gente viu que é um termo, né? A palavra gnose, que origina do grego, né? Que significa conhecimento. Mas não só o conhecimento, tanto o conhecimento espiritual como a sabedoria. Porque o conhecimento é você ter aquilo na consciência, mas a sabedoria é você colocar esse conhecimento em prática. Então, foi o que não aconteceu com Salomão, né, pessoal? Ele tinha o conhecimento, mas a sabedoria ele deixou de lado, que era colocar isso em prática. Era para colocar em prática o que é a vontade de Deus, tá? E aí ele se perdeu, tá? Na caminhada. Começou a adorar deuses estranhos. Então você precisa ter conhecimento e a sabedoria. Que a sabedoria a pessoa saiba é aquela que teme ao Senhor, aquela que faz a vontade de Deus. Ele diz que é especificamente um conhecimento que vai além do intelecto e envolve uma compreensão mais profunda da realidade. Então, é isso que é a gnose, tá? Ele fala que esse conceito está presente em diversas tradições espirituais e filosóficas, né? Sendo especialmente associada à corrente esotérica, espiritualista, né? E gnosticista, tá? A gente viu isso na primeira parte, isso que significa a gnose. Que a gente vai ver agora aqui que a gnose é um conhecimento, é uma verdade intuitiva que está dentro da gente, o qual, quando a gente desperta isso, a gente está despertando o Cristo que interior que está na gente. Aquela parte divina que está na gente, né? Que era chamada essa gnose, porque era o termo que era em grego, que era usado pelos primeiros cristãos primitivos. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? A segunda parte que ele fala. Ele fala, a busca pela gnose nesse contexto envolve a purificação da mente e do espírito, permitindo que que o praticante, né, que está buscando essa conexão com a gnose, alinhe-se com as leis universais, as leis universais e compreenda a natureza da existência. Então, é isso que quando você busca a gnose, você está buscando a purificação da mente e do espírito, permitindo que o praticante alinhe com as leis universais. Então, que você esteja alinhado com as leis universais e compreenda a natureza da existência. Então, essa sabedoria e conhecimento vai lhe dar uma compreensão da natureza da existência. Como é que está funcionando aqui? Você vai ter compreensão das leis universais que está regindo aqui essa realidade de terceira dimensão. Você vai ter conhecimento. Porque tem gente aí, pessoal, que está em grupo religioso que não tem conhecimento das leis universais. Ela não sabe o que é. E eu vou até fazer um vídeo falando sobre essas leis universais aqui no meu canal.
Porque para que não fique nenhuma dúvida, tá, pessoal? A gente aqui, tá? Eles ficam lá na ignorância, a gente aqui não pode ficar. Porque você viu que ele disse que a ignorância vai atrapalhar a gente se conectar com essa gnose, que é Cristo, que é a luz, tá? Aí ele fala, no budismo, né, em outras religiões, há uma noção similar de sabedoria transcendental. Então, até o budismo falou sobre essa gnose, conhecida como prajna, que se pode ser comparada à gnose. Então, tem outro nome, tá? Em outra tradição, mas é o mesmo sentido. Ele fala, a prajna é um conhecimento que vai além da dualidade da ilusão da matéria. Então, é a gnose. Você vê que até outras tradições que não era a cristã, né? Dos cristãos, mas ele falava com outro nome, mas que tinha o mesmo significado, que era fugir da dualidade, né? Que existe aqui na terceira dimensão, fugir dessa ilusão da matéria. E é isso que a gnose veio fazer. É por isso que a gente tem que despertar. Então, qual é a minha pergunta? Por que temos que despertar esse conhecimento da verdade, que é a gnose? Para a gente fugir da dualidade, da ilusão da matéria. A gente se libertar daqui. É para isso que a gente tem que despertar. Que é a nossa caminhada, a nossa jornada interior. Foi o tema que eu falei ontem, né, pessoal? Você vê que um liga ao outro, né, pessoal? Por isso que eu quero que você assista os outros vídeos, porque você vai começando a entender, tá? Principalmente você que é novo aqui no meu canal, tá? Eu não conheço você, mas você se inscreveu aí, você tá novo, tá? Vá assistindo devagarzinho as outras coisas, tá? Para que você compreenda o que eu estou falando, tá? Por isso que eu tô trazendo esse conhecimento sobre essa gnose, tá? Aí ele fala, assim como na gnose a sabedoria budista ensina que a verdadeira compreensão da realidade pode ser obtida por meio de pensamento lógico. Não por meio de pensamento lógico, mas sim por uma experiência direta, intuitiva da verdade. Então, as pessoas, como é que se diz? Intuitiva da verdade, tá, pessoal? É isso que você tem que ter uma experiência com essa gnose, que é a verdade intuitiva que está em você. Você tem que ter experiência. Senão você não tem compreensão da gnose. Isso é um trabalho seu, tá? Da sua espiritualidade. Aí ele fala, alcançar a gnose é descrito como um processo do despertar espiritual. Então, é o despertar. Esse despertar envolve um desvelar de uma realidade superior que está oculta pela ilusão da existência material. Então, essa realidade superior está oculta, está na gente, porque a gente está preso na ilusão, está no ego da existência da material. Tem gente que só pensa, só existe isso aqui. Não existindo isso aqui, acabou. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por essas pessoas, tá? Por causa disso, tá? Tá afastado da espiritualidade. E ele diz que o caminho para a gnose passa pelo autoconhecimento, pela meditação, pelo desapego das preocupações mudando. Então, passa por isso. Se você não buscar a espiritualidade, o autoconhecimento, meditar, orar, desapegar das coisas materiais, você fica preso no ego. Está preso no mundo, tá? A sua consciência. Aí ele fala, esse caminho muitas vezes é comparado à jornada da transformação interior. Então foi o que a gente falou ontem. Ela é comparada a uma jornada interior, pessoal.
de transformação interior. Foi a jornada que eu falei. Então, o caminho é para dentro, não é para fora, tá? O caminho é para dentro, não é para fora. É o que eu estou explicando aqui. Ó, eu estou falando, da hora que eu começo a falar, os ânimos se aquecem, tá, pessoal? Os espíritos não querem que você ouça isso, viu? Isso vocês não podem ouvir. Então, a jornada interior. Ele fala, o praticante que está trabalhando a jornada interior, a espiritualidade, deve passar por um processo de purificação, que envolve não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Então, a gente está purificando tanto o corpo, quanto a mente, as nossas emoções, quanto o espírito também. A gente, na hora que está nessa jornada interior, a gente está entrando nessa purificação, pessoal. Ele fala, esse processo inclui superação do ego e dos desejos materiais. Então, pessoal, agora é por isso que eu fico olhando as pregações. Estão fazendo você ficar pegado ao ego. Coisas materiais. Olha a pregação aí, pessoal. Dos líderes aí que vocês estão aí seguindo aí. Olha a pregação, o que é que eles estão falando. Ele está fazendo com que você desapegue do ego? Das coisas materiais aqui? Não. Eles estão fazendo você ficar apegado. Então, está fora da espiritualidade, da mensagem verdadeira da espiritualidade. Então, a fim de acessar a verdadeira natureza do fim. Então, a intenção de a gente estar trabalhando é atingir essa verdadeira nossa natureza, que é uma natureza divina, o qual a gente vai despertar, brotar essa gnose, que é a sabedoria e o conhecimento, o qual vai nos libertar, vai trazer a salvação da nossa alma, vai tirar a gente dessa realidade de terceira dimensão e passar para outra dimensão, tá? Quem? A nossa consciência, tá? Era isso que os primeiros cristãos, que se chamava gnóstico, estava falando. Aí ele fala, em muitos sistemas gnósticos, o caminho para a gnose também envolve prática, orações, cerimônias espirituais, né? Que é meditação, essas práticas que ele buscava essa frequência, né? Essa prática tem o objetivo de conectar o indivíduo com forças espirituais superiores e facilitar o processo da iluminação. Então, é essas práticas que a gente vê agora, né? Como oração, meditação, a gente trabalhando o nosso comportamento, a nossa frequência. Então, era isso que eles trabalhavam antes, tá? Buscando a conexão com espíritos superiores, não espírito de baixa vibração. É o que acontece com alguns grupos, tá? Estão se conectando aí, espírito de baixa vibração, estão se conectando aí os demiurgos aí que estão aí, que estão dominando essa mente. Então, os demiurgos são as entidades aí, né? E existem aí vários nomes aí de entidades, o qual muitas pessoas estão atreladas aí, adorando, tá? E essas entidades sempre buscam para que você adore ele, tá? Toda entidade aí que fala para adorar ele, tá? Já tá fora da espiritualidade, porque você viu o anjo, o que é que falou para João lá na ilha de Patmos? Você viu o que é que o anjo falou? Não, não faça isso. João ia adorar o anjo, ele disse, não faça. Eu sou conservo teu. Eu sou um servo teu, estou servindo a você e os seus irmãos. Adora só a Deus. Você tem que adorar a Deus. Os anjos estão adorando a Deus. Tá? Foi esse o entendimento que o anjo passou. Então, todas as entidades aí, tá? E tem até alguns espiritualistas no meio espírita, católico, tá? Até no meio evangélico também, adorando entidades, tá? Que essas entidades que são esse demiurgo aí,
que vem disfarçado dessas entidades aí espirituais. E muitos estão aí adorando, tá, pessoal? Eu sinto muito. Então, a gente tem que buscar as forças espirituais superiores e facilitar o processo da nossa iluminação, que ele vai nos ajudar na nossa jornada para o nosso crescimento, para a nossa iluminação. Aí ele fala, a tradição gnóstica valoriza a transmissão direta do conhecimento espiritual de mestre para discípulo. Um aspecto que se refere a muitas tradições esotéricas ao longo da história. Então, uns que tinham a conexão com o conhecimento, ele ia passando um para o outro, os discípulos dele, tá? É assim que aconteceu. Então, os discípulos vieram passando. Então, Cristo passaram para o discípulo e os discípulos agora passaram para a gente. Então, aquele que receber verdadeiramente despertar a gnose nele, ele vai ter que passar isso para os outros. É o que eu estou tentando fazer, tá? Mas isso, pessoal, tem que seguir uma direção da espiritualidade, tá? Tem que seguir uma direção da espiritualidade. Rapaz, é só eu falar, tá, pessoal? É complicado, tá, pessoal? Os espíritos não é fácil, sério. Você vê que é só eu começar. Ele não quer que você use o sangue. Vocês não querem, tá? Isso aqui é ouro puro para o seu espírito, tá? Então, ele fala que, como é que se diz? Tem que estar na espiritualidade. Então, o mestre é aquilo seguir a espiritualidade. É igual como eu estava vendo aí, tá? Era espiritualista, né? Colocou outro nome, né? Para não dizer que é espiritualidade, porque espiritualidade é intrínseca. Você não pode cobrar isso da pessoa. Mas o que é que eles fizeram? Colocaram outro nome e está dizendo que é uma técnica que o ser passou para ela, um ser aí espiritual, eu não sei que ser é esse, que aí é um nome aí que deu nome a ela é um nome aí estranho lá, que eu nem sei como é falar o nome, e aí tá dizendo que essa é uma técnica e tal, e ela tá vindo cobrando, ensinar você, para vocês passar isso para outra pessoa. Não, pessoal, os discípulos verdadeiros receberam de graça recebeste, e de graça tem que dar. Aí fica estranho. Então, que ser é esse que passou um nome estranho lá que não tem nada a ver? É espiritualidade, tá? Ela estava falando, fazendo coisa para trabalhar a energia, trabalhar a consciência. Isso é espiritualidade. Agora só colocou um nome e olha a jogada dessas pessoas. Colocou nome para não dizer que era espiritualidade, para cobrar dinheiro de vocês. Ah, vocês têm que pagar o curso aqui, ó. Porque ela sabe, ela já está na consciência que não pode cobrar na espiritualidade, pessoal. Mas o que é que ela fez? Ai, não, isso aqui não é espiritualidade, não, é a técnica nova que eu estou trazendo. Que técnica nova? Eu vi que ela estava explicando que era espiritualidade. É o que a gente pratica aqui. É o que eu ensino a vocês aqui. De graça. E se vocês quiserem, se não quiser ouvir aqui de graça comigo, você vai pagar o curso dela, tá? Para você aprender lá, mesmo a espiritualidade, as técnicas lá que ela usa, meditação, oração, são técnicas da espiritualidade, pessoal. Práticas. Mas ela usou outro nome lá, que diz que foi um ser que deu a ela. Você vê o engano que tá por aí, tá, pessoal? Tudo para cobrar dinheiro de vocês, tá? Aí ele fala, um dos elementos mais importantes da gnose, eu tenho que falar isso, tá, pessoal? Porque eu sei que vocês vão ouvir isso aí e pode cair no engano aí dessa mulher aí, dizendo que é espiritualista aí. Você pode cair aí, então eu avisar aqui a vocês. Aí ele fala, um dos elementos mais importantes da gnose
é o reconhecimento de que o conhecimento espiritual verdadeiro já reside dentro de cada pessoa, tá? Então, ele está dizendo que essa gnose, pessoal, a gente tem que ter o conhecimento de que esse conhecimento já está dentro da gente, ele reside dentro de cada. A busca pela gnose é importante, é um processo de redescoberta. Então, você vai ter que redescobrir, despertar essa gnose do que já está presente no interior do ser humano, mas que foi obscurecido pelas distrações e ilusões do mundo físico. Então, eles foram obscurecidos por essas distrações da Matrix, né? Que foram criadas. Você viu que ele diz que esses entidade demiurgo, eles criaram essa ilusão que é a Matrix desse mundo físico aqui. Eles não criaram o mundo aí, o céu, a terra, tá? Ali está dizendo o mundo material, o mundo do desejo. O mundo que ele controla o ser humano aqui, tá? Não é o mundo em si que Deus criou. Tá certo, pessoal? Para entender isso, tá? E tem muita gente pensando que é o mundo físico que esse demiurgo criou o céu, criou. Não é isso, tá? Não é nada disso. Ele está dizendo ali que criou um mundo de ilusão, tá? Um mundo de ilusão do mundo físico. Então, ele criou o mundo de ilusão do mundo físico, o qual Cristo veio nos libertar disso aí, ó. A gente sair do ego, a gente se conectar à verdade interior, que a gente tem que alcançar, tá? O que mais, pessoal? Ele disse, para alcançar essa despertar interior, então a gnose é o despertar interior, pessoal. É necessário desenvolver uma consciência profunda e manter uma atitude de buscar constante pela verdade. A prática de introspecção da mente é fundamental nesse processo, pois permite que a praticante silenciamente se conecte com a sua essência espiritual. Então, a gente tem que buscar, tá? Uma busca constante pela verdade e a gente sempre com humildade, tá? Quando ir crescendo, a gente tem que fazer isso, senão a gente desvia, tá? Aí ele fala, esse despertar para a gnose não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento espiritual. Então, a gente desperta e a gente continua no caminho desse crescimento, dessa nossa evolução espiritual, da expansão da consciência. Isso é o crescimento da gnose. À medida que o indivíduo avança a jornada, ele se torna mais capaz. E isso é uma jornada interior, tá, pessoal? De acessar níveis mais elevados de compreensão, eventualmente atingir uma união mais profunda com o divino. Então, quando ele atinge e eleva essa compreensão, ele atinge a união mais profunda com o divino. Então, ele se conecta com Deus. Então, ele tem a conexão com a gnose, que é Cristo, e aí ele vai ter uma conexão mais profunda com Deus, né? Um relacionamento espiritual com Deus. Ao que mais? A gnose está intrinsecamente ligada à espiritualidade e o autoconhecimento. Então, não tem como fugir, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar a espiritualidade e o autoconhecimento. A compreensão da verdadeira natureza do universo e do divino só pode ser alcançada quando o indivíduo conhece a si mesmo em um nível profundo. Então, quando você vai se conhecendo, vai se aprofundando uma jornada interior, aí você vai tendo conexão com Deus, com a espiritualidade, com a gnose que é Cristo. Aí ele fala, isso envolve a exploração do pensamento, sentimento, motivação, bem como o reconhecimento das ilusões e do condicionamento que molda a visão deste mundo. Então você tem que ter conhecimento que você está numa matrix, em uma ilusão. Então, que vai ter que ser quebrada aí. Quando é que quebra? Quando você desperta essa gnose. Você vem por despertar, então você começa a perceber, não, aqui não é o mundo verdadeiro.
Foi o que aconteceu que eu vi no a EQM do cidadão, que ele teve a parada cardíaca, ele teve EQM, aí lá a consciência dele disse, lá é o mundo de ilusão, é um teatro, aqui que é a verdade. Tá? Então você vai ter que ter essa compreensão, tá, pessoal? Para você fugir da ilusão que foi criada na sua mente, que através desses entidades que os gnósticos falaram que era o demiurgo. Eles estão por aí, disfarçados aí, colocaram nomes aí, tá? Estão buscando adoração. São muitas entidades aí que pessoas estão adorando. São esse demiurgo, tá, pessoal? Disfarçado aí, tá? Estão aí, buscando adoração, querendo que adorar. Mas a gente só tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, tá? Então, você vai ter que ter esse reconhecimento que você está numa ilusão, que está moldando a sua visão do mundo. Então, você vai ter que ter agora uma visão holística, não uma visão de uma parte. Aí ele fala, a espiritualidade e o autoconhecimento, nesse contexto, é um processo de libertação. Ao compreender a própria essência, o indivíduo é capaz de se desvencilhar da ilusão. Então, ele vai se desvencilhar dessa ilusão e limitações do mundo materiais, abrindo para a verdade espiritual, que é Cristo, né? A gnose. Essa verdade, por sua vez, oferece uma compreensão mais ampla da vida. Então, Cristo vai oferecer isso do universo e do propósito da sua existência aqui. É Cristo que vai lhe trazer essa compreensão. Quando você despertar essa gnose. Tá? Aí ele fala, a gnose então, é mais do que apenas um conhecimento intelectual filosófico. Ela é uma experiência transformadora que permite que o indivíduo transcenda limitações do ego e do mundo físico e se reconecte com a fonte divina, de onde toda vida e sabedoria emerge. Então, é dessa fonte divina que a gente tem, dessa essência divina que surge toda a sabedoria que emerge. Então, que vem de Deus, né, pessoal? E a gente tem uma parte dessa centelha. A gente tem uma fagulha, porque centelha é uma fagulha. Uma parte dessa fonte aqui com a gente. A fonte divina. Tá? É o que a gente precisa fazer, tá, pessoal? Agora, a pergunta que não quer calar, mas já está calando, será que a Bíblia fala sobre essa gnose espiritual? Então, a palavra grega significa lá, gnose, né? Significa conhecimento e sabedoria espiritual. Então, será que a Bíblia fala sobre conhecimento e sabedoria espiritual, pessoal? A Bíblia fala, porque a Bíblia, os primitivos que estão primitivos, foi que trouxeram. Então, tem muitas coisas aqui gnósticas escondidas nessa Bíblia aí que a Matrix manipulou aí. Mas a gente sabe, tem conhecimento, sabe ler. Se eles não sabem ler, a gente vai ler para você. Vamos ler Colossenses 2, versículo 2 e 3. Vamos ler. Esforce-me para que ele seja fortalecido em seu coração. Então, quem é que vai ser fortalecido no coração dos cristãos? Cristo, né? Esteja unido em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de reconhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Glória a Deus! Então, pessoal, é Cristo que é a gnose. Então, a gnose ela é conhecida como sabedoria e conhecimento. Então, é Cristo
Você vê que Paulo estava escrevendo para os Colossenses, né? Aqui no capítulo 2, versículo 2 e 3. O que é que Paulo escreve? É claro, pessoal. Você entende? Isso aqui é de um texto gnóstico, tá? Um texto gnóstico aí está aqui na Bíblia. O que é que ele fala? Que os irmãos têm que ficar unidos em amor, né? Para fortalecer o coração, para você ter o pleno entendimento, para que dê entendimento, para que você reconheça o pleno mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Ele fala, a saber, Cristo, né? Nele, então, em Cristo, está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então, está escondido em Cristo a gnose espiritual. É o tesouro. Então, por isso que a gente tem que se conectar a Cristo. Então, os gnósticos estavam falando ali que a gente tinha que despertar para ser liberto do mundo de ilusão, era esse Cristo interior que estava na gente. Então, é Cristo, ele está no seu coração. Desperte ele. É porque nele está escondido todo o tesouro e sabedoria do conhecimento. Então, está escondido lá sabedoria que transcende toda dessa realidade. É a gnose. Entende que tem gnose na Bíblia? Agora eu quero ver o que é que o cristão vai falar, tá? Pessoal. Tá? Aí, Provérbio 2, versículo 6. Pois o Senhor é que dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, vem do Senhor essa sabedoria. Por quê? A gnose vem do despertar. Aí ele fala, Eclesiastes 7, versículo 12. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, quando você tem um conhecimento e a sabedoria vai preservar a sua vida, pessoal. É a sua proteção. Essa conexão com a gnose, com Cristo, com a sabedoria. Por isso que ele diz que a sabedoria oferece proteção. Tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. O tempo passa. Provérbio 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Foi o que aconteceu, tá, pessoal? O insensato, aquela pessoa que está desequilibrada, foi o que aconteceu com Salomão, tá? Ele não teve o temor do Senhor. Então, essa sabedoria vem por você temer a Deus, reconhecer a grandeza, a sabedoria de Deus, você respeitar a Deus, tá? Quando você está respeitando o próximo, tá amando, você está respeitando a Deus, pessoal. Quando você não de respeito, engana, você não está com temor de Deus, você não está no princípio do conhecimento. Você não vai ter a sabedoria e a disciplina. Então, vai desviar, tá? Vai desviar. Aí, Provérbio 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é entendimento. Então, aquele que teme ao Senhor é o princípio da sabedoria, que é Cristo. Você viu que lá o tesouro que estava escondido em Cristo era a sabedoria e o entendimento. Então, é para aqueles que é chamado, para aqueles que é santo. Vai ser revelado essa sabedoria, o mistério de Deus vai ser revelado para você. E às vezes não vai ser revelado para o outro. Porque ele tem que buscar a frequência, tem que buscar essa sabedoria. Despertar esse conhecimento que está dentro dela. E ela não sabe. Essa é uma pessoa que está dormindo aqui. E está iludida aqui na ilusão. Então, as entidades aí, o demiurgo, estão dirigindo a mente dessas pessoas.
É o que está acontecendo com o mundo agora. Tá? No meio, a matriz religiosa foi criada por essas entidades aí, Demiurgo. A matriz religiosa, para desviar você da verdadeira conexão. Tá? Foi por isso que muitos textos gnósticos foram queimados aí. Tá? Para vocês não saberem sobre isso. Mas agora a espiritualidade está dirigindo aqui. É por isso que aqui, ó, quer atrapalhar para você não escutar isso. Tá? Mas aqui no meu canal vai ter que escutar. Aí, Filipenses 1, versículo 9 e 10. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente. Então, olha o que Paulo está falando. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para que decina o que é o melhor, a fim de serem puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, o que é que Paulo quer que aumente? Aumente o amor e o conhecimento. Então, a gnose, para que você, através dessa gnose e sabedoria, você tenha percepção para discernir o que é melhor, para discernir o que é o bem e o que é o mal. Aí você vai buscar a justiça, fazer o que é bom. Então, aqueles que estão entrando, fazendo a justiça, esse tem a gnose dentro dele. E quando a pessoa está, você pode estar em qualquer grupo, está praticando injustiça, pessoal, você não tem a gnose, você não tem a verdade. Pode despertar? Pode, tá? Através de acontecer algumas experiências espirituais, né? Você possa despertar essa gnose. Mas se estiver praticando injustiça, não tem gnose com você, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo que se levanta contra o conhecimento da gnose tem que ser destruído. Todos esses argumentos. Tá? Argumento, por exemplo, mesmo essa espiritualista dizendo que o ser disse a ela para ela fazer isso e aí ela está cobrando agora aqui. Então, isso não é argumento que vem da espiritualidade. Por isso que eu falo, pessoal. A gente tem que todos que está se levando quanto ao conhecimento de Deus, que o conhecimento de Deus é Cristo. Conhecimento, o mistério de Deus é Cristo. Que ele é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então a gente tem que quebrar todos esses argumentos. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, os pensamentos, as consciências têm que se tornar obedientes a Cristo. Tá? 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Senhor Salvador, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Então, que venha despertar a gnose, a verdade que está nele. Então, essa é a vontade de Deus. Agora, será que é a vontade daquela consciência? Tem que ver se é a vontade da consciência. Então, isso é bom e agradável a Deus, né? Do nosso Senhor e Salvador, né? Jesus Cristo, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da verdade de Deus é Cristo. Que você se conecte com Cristo. Então, essa é a vontade de Deus. Tá? É claro, né, pessoal? É que é a gnose. Cristo é a gnose, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 19, versículo 20. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, pessoal, às vezes a gente ter zelo de alguma religião, de alguma coisa, não é bom, mas sem conhecimento. Por isso que aqui, pessoal, eu estou trazendo o conhecimento para você despertar.
você vai fazer aqui, por exemplo, uma coisa que todo mundo faz, dá o dízimo aí, a oferta aos pastores. Ela não sabe nem porque está dando, pessoal. Então, não é bom não se precipitar e perder o caminho. Então, você pode perder o caminho, que é o caminho interior, a jornada interior, que é essa despertar da gnose. Você pode sair, porque se você não tem conhecimento, então você tem que ter conhecimento e a sabedoria, porque o conhecimento, a sabedoria é você colocar em prática aquele conhecimento que você aprendeu. Porque se você só tem um conhecimento, mas não coloca em prática, não adianta de nada. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Então, por isso que aqui eu quero pessoas despertas. Pessoas, se você ainda não despertou, para despertar a consciência. Tá? Não é ficar na ignorância, fazer igual o cara que apareceu aí no YouTube, né? Dizendo, a ignorância é uma bênção. Uma bênção para quem? Uma bênção para ele que vai ficar preso aí na mão dos demiurgos aí, das entidades, aí, enganando ele. É uma bênção para isso. Aí o que mais, pessoal? Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, aí, como é que ficaram na ignorância? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, então, a gente não pode rejeitar essa gnose, tá, pessoal? Esse conhecimento espiritual, a gente não pode. Que esse conhecimento espiritual, essa sabedoria, é Cristo. A gente não pode rejeitar. E às vezes acontece aqui no meu canal, tá? Tem umas pessoas que rejeitam, endurece o coração, tá? Eu sinto muito, tá? Ele veio, uma vez que vocês rejeitaram coisa, eu também rejeito como meu sacerdote, então você não vai se tornar sacerdote. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, então não quiseram cumprir as coisas que Deus quiser. E também ignorarei os seus filhos. Então, até os filhos deles, né, vai entrar no erro, vai entrar no engano. É isso, pessoal. Olha o que Oséias está trazendo. Por isso que a falta do conhecimento, a falta dessa gnose interior despertar na pessoa, vai fazer com que ele vai ser destruído. Então, você pode ser destruído se não tiver essa gnose despertada dentro de você, que é Cristo, né? Tá? Aí, o que mais? Salmo 139, versículos 5 e 6. Tu me cerca por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Então, ele está falando da gnose, né? O conhecimento é maravilhoso. Está falando de Cristo, tá? Então, você me põe a mão por detrás, pela frente, e põe a mão sobre mim. Está protegendo. Então, esse conhecimento vai ser a nossa proteção. Sabedoria, Cristo, vai ser a nossa proteção, pessoal. Tá? Aí o que mais? Provérbio 11, verso 9. Olha quanto versículo, pessoal. Teve uma pessoa aqui que me falou, nossa, meu, você lê tanto versículo passando, nossa, e no grupo, na igreja onde ele vai, só lia lá um versículo, pessoal. Não tinha um estudo. O que é que vocês estão fazendo aí, pessoal? Eu quero saber isso. Olha quanto versículo eu estou trazendo. Teve uma pessoa que falou isso. Aí ele fala, Provérbio 11, versículo 9. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo. É isso que acontece, tá? Mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Então, pela gnose, o conhecimento do justo vai livrar aquela pessoa daquela destruição, que é destruir, a levar ele à morte espiritual. Tá? Aí o que mais, pessoal?
Segunda Pedro 1, verso 5 até o 7. Por isso mesmo, empenho para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem que se empenhar? A nossa fé. A gente tem que colocar a virtude, mas também o conhecimento. Qual conhecimento? É essa gnose. Não é conhecimento intelectual, né? Que os apóstolos não passaram esse conhecimento. Foi o conhecimento, o mistério de Deus que eles passaram, que foi Cristo. Não foi isso que os apóstolos pregaram? Não pregaram Cristo? Então, eles pregaram essa gnose. Entende? É isso que a gente tem que fazer. O que mais? 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todo o mistério e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada seria. Então, uma coisa que não pode faltar, pessoal, quando você tem a gnose, é você estar vibrando no amor. Você tem que estar vibrando no amor aí, porque senão você se perde, tá? Conhecimento demais, sem aquela vibração do amor, aquela simplicidade, a humildade, vai se perder nessa jornada, tá? Vai se desviar. Foi o que aconteceu com muitos líderes, tá? Ao longo desse século aí, tá? Aconteceu até com Salomão. Se desviou da verdade, tá? Então, muitos líderes aí também. Por quê? O que não pode faltar é a vibração do amor, pessoal. Porque sem o amor, a gente não é nada. Você pode ter todo o conhecimento, ter fé que move montanha, conhecer todo o mistério. Eu sou importante. Você, quando começa a se elevar o ego, você está entrando na ilusão. Já era. Você já caiu, pessoal. Já caiu, tá? Da espiritualidade. Já saiu, tá? Então, não faça isso. Quanto mais você tem conhecimento, cresce, mais seja humilde. Mas é o laço aqui, tá? Que os espíritos aí estão armando para essas pessoas. Nossa, pessoal, eu vi tantos líderes aí, tá? Até que começou bem na espiritualidade, mas chegou, caiu. Eu sinto muito, tá? O que mais, pessoal? 1 João 2, versículo 20. Versículo 20. Ó, pessoal, aqui tá movimentado. Eu movimento a energia de cá, as pessoas se movimentam de lá, tá? É assim, pessoal. Não sossego. Enquanto eu não parar de gravar aqui, de falar, vai ser assim, tá? Aí, o que ele fala aqui? 1 João 2, versículo 20. Mas você tem a unção que procede dos santos. E todos vocês têm conhecimento. Então, o que ele está falando com essa unção? É essa gnose, essa conexão. Então, se você tem, ninguém vai precisar ensinar você. Você tem o conhecimento, você tem a verdade. É por isso que eu já falei aqui, irmão, não estou ensinando a vocês. Eu só estou relembrando a sua consciência, né? Porque você estava dormindo, estou relembrando o conhecimento, essa verdade que já está em você. A gnose já está em você, só estou despertando ela em você. É por isso que quando você se identifica aqui, é verdade, eu digo, essa verdade está dentro de você. Então, a gnose está dentro de você, pessoal. Entende? Você já tem a unção. Se você foi chamado santo, separado, você já tem unção. Agora você precisa só ser instruído para continuar na caminhada
até você expandir essa consciência. Porque às vezes tem pessoas que ainda não expandiu a consciência. Então, é isso que a gente está fazendo. Expandindo a consciência sua através do corpo, para que você, ninguém consiga mais ensinar você. Eu já sei. Eu conheço, eu tenho um conhecimento que é Cristo. Eu tenho uma gnose. Tá? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 2, versículo 4 e 6. Se procura a sabedoria como se procura prata, buscá-la como se procura tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, achará o conhecimento de Deus, que é Cristo. Porque o Senhor é que dá sabedoria da sua boca. Procede o conhecimento e o discernimento. Então, Cristo veio de Deus. Então, saiu a sabedoria. Por que ele saiu da boca? Porque lá está escrito em 1 João, o verbo. Então, o que é que sai da boca de Deus? O verbo. Então, Cristo saiu da boca de Deus, que é o verbo. Então, é por isso que ele diz aqui, o Senhor é que dá sabedoria. Então, deu a Cristo aqui a gente, né? E o procedimento e o conhecimento e o discernimento. Então, Cristo veio como um mistério e a sabedoria de Deus, né? O conhecimento e a sabedoria de Deus. Tá, pessoal? Então, você vai ter temor do Senhor. Se você, uma pessoa que está conectada a Cristo, ela tem temor, pessoal. Tá? Ela anda na sinceridade, ela anda na verdade. Aí ele fala, Provérbio 11, versículo 9. O hipócrita, como a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são liberados pelo conhecimento. Então, o hipócrita, tá, pessoal? É aquela pessoa que coloca a máscara. Ele começa a falar mentira, né, com a boca. Vai danificar o próximo. Vai desviar a pessoa. É o que está acontecendo aí com muitos falsos profetas. É hipócrita. Ele não tem a gnose. E eles estão na hipocrisia, tá? Nossa, pessoal, eu estou falando bem alto aqui, porque essas pessoas aqui, ó, elas não param, pessoal. Não param, tá? Não respeita, a gente tá falando alto, tá? Então, eu tô até falando alto aqui para ver se vocês escutam o que eu tô falando. Sinto muito, tá? Gritam, você vê aí. Vocês vão ver tudo aí no vídeo aí, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Então, o justo vai ser libertado pelo conhecimento. Então, pela gnose. O justo é libertado pela gnose, que é Cristo, né? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 3, versículo 13. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Então, e o homem que adquire conhecimento. Então, aquele que acha a gnose. Porque o homem vai ser feliz quando ele achar a conexão com a sabedoria e o conhecimento. Então, ele vai achar a gnose. Então, o homem que tem a gnose é feliz. O que mais? 1 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque algum que não tem conhecimento de Deus, então não tem a gnose, digo para a vergonha vossa. Então, essa pessoa ainda não despertou e não tem a gnose. Então, para a vergonha dessa pessoa, tá? Aí o que mais? Efésios 1, 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e da revelação. Então, que Deus está pedindo, está orando para que Deus dê a você o conhecimento. Então, a gnose, desperte a gnose em você, que é um espírito de sabedoria e de revelação, de conhecimento. O que mais, pessoal? Provérbio 4, versículo 7.
A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possui, e adquire o conhecimento. Então, a sabedoria é Cristo, né? A sabedoria de Deus. É uma coisa principal para a gente se conectar com Cristo, com a gnose, né? Aí você vai adquirir a gnose, o conhecimento, tá? Então, pessoal, 1 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, a gente tem que crescer na graça que é Cristo e no conhecimento, né? Que é a gnose do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, pessoal? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, pois quem já vos despiste do velho homem, como seu feito, e for te vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, pessoal, a gente não pode entrar numa frequência de mentira. Mentir. A gente tem que se despir do homem do ego, o homem do desejo, né? E se renovar agora da gnose, do conhecimento, que vai transformar a gente a imagem daquele que o criou. Então a gente vai ter a imagem de Deus, tá? Quando a gente se conectar à gnose que é Cristo. O que mais? Colossenses 1, verso 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedir que seja cheio do conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que viva de maneira digna no Senhor, agradando em tudo. Assim, frutificando em toda boa obra, crescerão no conhecimento de Deus. Então, pessoal, a gente precisa ser cheio da vontade de Deus. Então, e ter a sabedoria, o entendimento espiritual, que é a gnose. A gente precisa ter essa gnose, que é sabedoria e entendimento. Então, conhecimento espiritual. Se a gente ter a conexão com essa gnose, com esse entendimento, a gente não vai para lugar nenhum, tá, pessoal? A gente não vai frutificar em boas obras, tá? Não vai crescer no conhecimento de Deus, a gente vai estar perdido. Aí, 1 Coríntios 2, versículo 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber o dom que vem do Espírito. E, de fato, nem mesmo compreendê-lo. Essa verdade são loucura para as pessoas que o sentido dela só pode ser entendido no mundo espiritual. Então, pessoas que não têm a gnose, não têm entendimento, ele não vai compreender a coisa que vem do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, então não vai receber o dom do Espírito Santo. É loucura para ele. Não, isso é loucura, irmãos. Não, tem que dar um remédio aí, irmão Samuel aí, que ele tá pirado da cabeça. tá, pessoal? Então, é isso aí que eu vejo, tá, pessoal? Eita, saiu aqui, pessoal. Nossa, tá vendo? Aí eu fui dar risada aí, ó. O negócio saiu aqui, ó. Cadê? Onde a gente parou, pessoal? Onde a gente parou? Aqui. Aí, 1 Timóteo 6, versículo 20 e 21. Timóteo, guarde bem aquilo que vos entreguei a seu cuidado. Evite falatório que ofenda a Deus e discussão tola a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas afirmando que tinha esse conhecimento se desviaram da fé que a graça de Deus, que é a graça de Deus, esteja com você. Então, pessoal, aqueles que afirmavam ter a gnose, né, o conhecimento, e não teve, e não tinha gnose nenhuma.
essas pessoas, ele diz assim, algumas afirmavam que tinham esse conhecimento, então tinha a gnose, se desviaram da fé. Então, desviaram, tá, pessoal? Ó, dizia que tinha um conhecimento da gnose, mas não tinha nada, não tinha a conexão com a espiritualidade. Que a graça de Deus esteja com você. Então, guarde esse conhecimento, essa sabedoria que é a gnose. Então, ele está, Timóteo, guarde bem que foi entregue a vocês. Evite falatório que ofenda a Deus e discussão tola. Então, discussão aí sobre... Evite isso. Respeite a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chama de conhecimento. Então, chama de gnose. Aquele que chamaram de gnose, eu tenho uma gnose, então não tinha coisa nenhuma. Ele não tinha o conhecimento. Então, eles se desviaram da fé. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, 1 hora, ó, pessoal. Nossa, pelo amor de... Agora que você não vai assistir mesmo esse vídeo. Tá longo, né? Por causa da... Eu tive que parar aqui por causa de você viu interferência, pessoal. Aí, ó. É só... Agora eu acabei, ó. Acabou. Foi só na hora que eu tava falando. Você entende, pessoal? Você entende que isso é uma coisa espiritual para que você não escute essas coisas que eu estou falando aqui, para que você não entenda? Então, por isso, tá, pessoal? Ore, tá? Ore aí por mim. Me ajude em oração espiritual. Me ajude também fisicamente, tá? Me ajude também. Então, preciso para que as coisas aconteçam, para que o trabalho da espiritualidade, a verdade seja dita, tá, pessoal? Porque não querem ouvir isso, tá? Não quero ver essas verdades da espiritualidade. Mas eu abri o canal para isso, tá? Aconteça o que acontecer, vocês vão ouvir aqui no meu canal. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!